Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manu, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje vai ser o meu primeiro diário da gravidez. Eu quero contar pra vocês um pouquinho como que foi esse início da minha gestação. Contar também alguns dos sintomas que eu senti antes de engravidar, alguns sintomas depois do positivo. Então acho que esse vídeo vai ser com muitas informações aí pra vocês poderem acompanhar essa minha gestação, a gravidez e poderem entender um pouquinho mais do que tá acontecendo por aqui. Então, vou falar referente aos 3 primeiros meses da gestação. Eu tô com bem mais do que isso, mas eu quis deixar registrado aqui pra falar pra vocês e até mesmo pra eu lembrar no meu futuro. Então vamos lá, se você ainda não viu nenhum dos meus vídeos, eu já gravei alguns vídeos aí sobre gravidez, gestação, a gente anunciando, contando um pouco da nossa reação também. Então, né, nesses vídeos já tem muitas informações que eu não vou falar nesse aqui. Então, vão assistir aqueles outros vídeos, que eu vou deixar o link aqui na descrição, porque assim vocês entendem muito mais por completo, assim, toda a história. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já te convido a se inscrever, porque vão ter muitos vídeos legais sobre gravidez, gestação, vlogs, então te convido a ficar aqui com a gente. Antes de engravidar, eu sabia que eu queria engravidar, até porque a gente planejou tudo isso, mas então eu fui na minha ginecologista, como eu já tinha comentado com vocês, e ela me indicou alguns exames. Eu fiz um transvaginal e eu também fiz exame de sangue. E assim, além desses exames, ela já me passou também algumas vitaminas para eu tomar. Depois que eu mostrei os exames e tudo mais, ela me passou as vitaminas e tanto eu quanto o Queiroz a gente começou a tomar. E uma das dúvidas de vocês era perguntando o nome das vitaminas, as miligramas, quanto tomar por dia. Gente, isso é uma coisa que não se deve falar, principalmente eu que eu tenho noção da minha influência na internet. Então é uma coisa que assim, fala com o seu médico, vê certinho com ele, porque ele vai falar certinho a vitamina que você precisa pro seu corpo. Por exemplo, no meu caso, além da vitamina que ela passou pra gravidez, eu tive que tomar outros suplementos. Eu tava com falta de ferro, meu cabelo tava caindo muito, então ela arrasou aí lá atrás. Então ela foi passando as vitaminas de acordo com o que o meu corpo precisava. E de acordo com essa fase, né, da gravidez, que você não pode sair tomando várias e várias vitaminas, tem que ter um acompanhamento médico aí. Bom, então agora eu quero falar pra vocês um pouquinho dos sintomas que eu senti antes do positivo, que me fizeram, assim, desconfiar ali que eu tava grávida, né? Eu contei certinho pra vocês no vídeo da nossa reação, como que foi a minha reação, obviamente, né? E, enfim, agora eu vou contar detalhadamente de todos os sintomas. Bom, uma das primeiras coisas que eu senti, que eu não sei se eu já ouvi alguém falar sobre isso, mas eu tava sentindo muito inchaço abdominal. Eu sempre fui de ter muita cistite, eu acho que é o nome. Quando você pega friagem e fica assim, com a barriga doendo muito. Só que eu tava sentindo que qualquer coisa que eu comia, assim, gente, qualquer coisa, eu sentia a minha barriga estufada. Parecia que eu tinha comido milhares e milhares de coisas, tinha ido num rodízio, comido mais não sei o que, então eu tava me sentindo muito ruim. E qualquer coisinha que eu comia, eu ficava inchada. E eu achei isso muito estranho, porque eu nunca fui de ter isso, sabe? Então eu já comecei a prestar atenção aí no meu corpo. E também o segundo sintoma que eu senti foi uma cólica. A cólica foi depois desse inchaço. E assim, eu tava no sofá. Sabe quando você tem cólica de menstruação mesmo, que é bem embaixo da barriga, assim, embaixo do umbigo? Claro que eu já senti cólica na minha vida, obviamente, só que essa cólica em específico, ela é diferente, porque a cólica de menstruação, ela fica ali durante um tempo, ela demora pra passar, você tem que tomar remédio pra passar e tudo mais. Só que essa cólica era diferente, ela demorou tipo 3 segundos, e eu achei muito estranho, porque eu já ouvi algumas mulheres, né, que engravidaram, falar dessa cólica meio estranha. Então eu já fiquei ligada, porque ela aconteceu seguido, sabe? Aconteceu uma vez, e depois de uns 2 minutinhos aconteceu de volta. Então eu já me liguei, assim, me toquei pra poder ficar ligada, assim, se poderia ser uma gravidez, que a gente já tava tentando nessa época. E um tempinho depois que eu senti essa cólica, eu tava tomando banho. Assim, do nada, eu senti uma dor muito forte na minha coluna. Bem na lombar, assim, sabe? Eu já contei aqui pra vocês que eu tenho um problema de coluna, sim. Só que essa dor eu nunca senti, nunca senti. E ela foi igual a cólica. Ela veio bem forte, durou uns 3 segundos e foi embora. Já a minha dor de coluna, normalmente, ela fica ali durante um tempo. Você tem que colocar uma bolsinha, tomar um remédio pra parar a dor e tal. E essa também foi bem estranha. Mas assim, o que me fez assim, ó, bater o martelo pra poder fazer um teste de gravidez foi a questão dos desejos. Teve um dia que eu tava com o Queiroz assistindo um filme. Aí eu falei pra ele, nossa, eu tô com vontade de comer tomate com cebola roxa e limão. Aí, assim, eu sou muito de comer salada,
Só que não assistindo filme, sabe? Tipo, fazer uma salada pra comer assistindo filme. Eu achei bem estranho. Até porque eu comi a primeira vez, eu fiz ali. E eu falei, não, eu quero mais. Eu fui lá, fiz de novo. Então eu comi 2 vezes no mesmo dia. E na mesma semana eu fui na minha avó. E eu tinha visto um vídeo de uma menina aqui do YouTube que fez uma esfirra aberta. Sabe aquelas esfirras do Habib's? De carne moída, enfim. E eu fiquei com muita vontade de comer, assim. Eu salivava pela esfirra. Aí quando eu fui na minha avó, eu falei, vó, vamos fazer esfirra? Aí ela falou, vamos. A gente fez. Gente, sério, eu não tava com muita fome. Só que quando aquela esfirra ficou pronta, eu fui a que mais comeu. Era acho que meia-noite, eu comi umas 7, 8 esfirras. E de manhã eu também comi a mesma quantidade. E assim, eu nunca fui assim de, sabe, comer muito, mesmo sem estar com fome. Então aquilo me fez, assim, acender uma alertinha, daí eu fiz o teste de gravidez e deu positivo. E depois do teste positivo, eu também tive alguns outros sintomas que também são de gravidez, que eu fui sentindo aí no meu corpo e fui entendendo também um pouquinho mais do meu corpo na gestação. Porque, gente, parece que eu tô reaprendendo a me entender, a entender o meu corpo, como que ele funciona. Porque muita coisa muda. O meu cabelo tá mudando, a minha pele tá mudando, o meu corpo tá mudando, então tudo tá mudando. E um dos primeiros sintomas que eu senti, eu nunca ouvi ninguém falar, gente. Eu tô vendo aqui minha colinha, que foi muita saliva. Eu pesquisei no Google, a gente sempre pesquisa no Google, né? E realmente é um sintoma de gravidez. Então a minha boca enchia de saliva, eu tinha que ficar toda hora engolindo. E eu falei, cara, que estranho, né? Daí por isso que eu fui pesquisar, porque eu já sabia que eu tava grávida. Então eu fui pesquisar se isso era um sintoma realmente e no Google dizia que era. Então por isso que eu anotei aqui. Se não for, vocês descartem, mas eu percebi isso de diferente no meu corpo. Porque eu nunca fui de ter muita saliva na boca e de ficar toda hora engolindo. O segundo sintoma também que eu senti foi uma dor do lado direito, aqui do umbigo, assim. Bem do ladinho do umbigo, eu senti uma dor. E conversando com a minha médica, eu fui entender o porquê dessa dor, que o bebezinho veio do... É ovário? A gente, eu não sei direito. Acho que é ovário, né? Ele veio do ovário direito. Se eu estiver falando bobeira, vocês ignorem. Mas o bebezinho veio do lado direito, não do esquerdo, entendeu? Então ela falou que era por causa desse motivo que eu tava sentindo ali um desconforto. Parecia que tinha umas coisas se mexendo, assim, sabe? Sei lá, não é, obviamente não era, eu não tava sentindo o bebê se mexer. Mas tava ali acontecendo um negócio pro bebê formar a casinha do bebê, essas coisas assim. Então eu tava sentindo ali um desconforto do meu lado direito da minha barriga. E a primeira coisa que eu senti que aumentou foram meus seios, né? E eu nunca tive muito, mas eu senti assim um pequeno aumento do que era comparado antes. Então eu já perdi alguns sutiãs, tive que comprar outros. E já aproveitei pra comprar de uma amamentação pra deixar aqui em casa, enfim. Inclusive, eu tô cuidando muito com essa questão da estria. Tô passando muito óleo, muito hidratante. Eu vou falar sobre isso mais pra frente pra vocês. Mais pra frente eu vou falar sobre isso. E eu mostro os produtinhos que eu tô usando. Mas eu tô cuidando muito. Porque eu quero evitar ao máximo de ter. Claro que não é o fim do mundo se você ter estrias. Mas eu quero evitar e cuidar do meu corpo pra não ter. E assim, eu só fui perceber algum aumento na minha barriga depois de um tempo, porque vai demorando, né, pra aumentar. Só que eu pensava que uma das primeiras coisas que iria mudar é o escurecimento da auréola, acho que é assim que se fala, né, do peito ali. Só que até agora não aconteceu comigo, então eu acho que vai ser mais pra frente, sei lá, acho que vai de corpo pra corpo, né, de cada mulher, mas comigo ainda não aconteceu. Mas minha barriga já tá um pouquinho maior, vou colocar aí algumas fotinhos pra vocês de como que ela tá hoje em dia. E assim, uma coisa, gente, que eu não sabia, dependendo do tempo, por exemplo, de manhã minha barriga ela fica muito pequenininha. Eu falo que eu acordo com a barriga da Virgínia, porque assim, ela acorda bem lisinha, sabe, chapadinha. Só que conforme vai passando o tempo, por exemplo, de noite é o tempo que ela fica maiorzinha, assim, sabe, que ela fica mais redondinha, maior. E eu achava que a barriga ela ficava toda hora do mesmo tamanho. Claro que mais pra frente provavelmente deve ser assim, mas agora nesse início eu vou percebendo essa diferença, sabe? Às vezes ela tá maior, às vezes ela tá menor. E eu já perdi calça, mesmo a minha barriga tendo bem pequenininha, eu já perdi várias calças e várias partes de baixo. As partes de cima é bem normal, bem tranquilo, mas as minhas partes de baixo, como eu sou muito magrinha, né? Agora tá aumentando um pouquinho aí os tamanhozinhos, né? Mas a maioria das minhas calças, elas são mais justinhas no corpo, mais certinhas, assim. Então agora tá sendo bem mais difícil de achar calça pra mim.
Ainda mais agora no inverno, eu tô usando sempre a mesma calça. Tá, amava usar esse casaquinho com uma calça jeans que eu tenho. Não consigo mais usar, porque aperta muito minha barriga, dói muito. Então, sem condição. Inclusive, falando da barriga, um outro sintoma, assim, efeito da gravidez que eu tô vendo é o aumento de pelos na barriga. Eu não sabia que acontecia isso, ou se eu sabia, eu tinha esquecido. Não é, ai, nossa, igual aumento de pelo da perna, não. São pelinhos, assim, bem fininhos que ficam ali na tua barriga. E, claro, o sintoma mais comum, que é o enjoo. E a questão do enjoo, eu tô entendendo já o meu corpo como que funciona nessa questão. Por exemplo, eu enjoo mais de manhã. Eu tenho que acordar, não dá tempo de me arrumar, eu tenho que ir direto comer. Porque se eu me arrumar e depois for comer, eu vou vomitar. Então, eu já tô entendendo mais o meu corpo. Claro que cada mulher é de um jeito, mas, por exemplo, eu também não posso comer fruta de manhã. Eu já fiz vários testes, eu comi já diversas frutas, várias coisas, mas se eu como qualquer fruta de manhã, eu vomito. Então, eu tenho que comer um pão, alguma coisa assim. Mas se eu comer fruta, já era. E no meu caso, eu não fico enjoada, sabe? De sentir aquele negócio ruim aqui na garganta, não. Eu vomito mesmo. Não tem essa coisa de ficar, ai, tô enjoada. Não, eu vou direto pro banheiro e coloco tudo pra fora. Já teve casos de eu ter tomado café da manhã, um café da manhã delicioso que eu fiz, assim, bem caprichado e tal. E eu tá no finalzinho, tá ainda com aquele negócio na boca, assim, mastigando, e ter que correr pro banheiro, tipo, só jogar tudo pra fora e vomitar. Ah, gente, uma coisa é que eu fiquei muito feliz de ter esperado um tempo, assim, pra contar da gravidez na internet. Eu falei sobre isso pra vocês no outro vídeo, mas é uma coisa que eu indico pra vocês, mesmo se você não for uma pessoa pública igual eu, enfim. Mas isso é muito bom, sabe? Contar primeiro pra família, aí depois de um tempo, quando você já tá familiarizada, assim, com a gravidez, tá tudo certo, aí você conta. Eu achei muito bom isso, até porque, assim, no início da gravidez já é um pouco complicado. Por quê? Porque você fica morrendo de medo, você fica com medo de tudo. Gente, no início eu tinha medo de tudo. Hoje em dia tá melhorando, só que, por exemplo, aconteceu um episódio aqui em casa, né, comigo na minha gestação, que a gente levou um susto. Eu tive um sangramento. Então, por exemplo, você já vai estar com os hormônios da flor da pele, muito hormônio e tal, mudando no teu corpo. Então, eu ter essa segurança de que só minha família sabia da gravidez, dessas coisas, tudo, me deixou um pouco mais tranquila. E assim, o que aconteceu, né, nesse susto? Foi bem complicado, eu chorei muito. Eu tive um pequeno sangramento, foi pequeno mesmo, muito pequeno. Eu vou tentar descrever como é que foi esse sangramento pra vocês terem uma noção mais ou menos, né, porque eu não vou postar fotos, até porque eu nem tenho foto disso, ia ser bem estranho. Mas é assim, é como se fosse um catarro, e dentro desse catarrinho tava com alguns filetes de sangue. Eu até falei pra minha médica que pareciam veias, assim, de tão certinho que era, e era muito fininho, bem pouquinho sangue. E aí eu mandei mensagem pra minha médica, que ela falou, qualquer coisa, qualquer sangramento, tu manda mensagem pra mim. Eu falei, beleza. Aí eu mandei, só que na minha cabeça era muito pouco sangue. E não era assim, de, ai, ficar preocupada. Então daí eu falei pra minha médica, ela falou pra eu ir pro hospital, pra maternidade. Então eu fui, e eu fui chorando, chorando muito. Tava muito nervosa. Nesse dia eu liguei pro Queiroz, ele tava no trabalho. E só que lá no trabalho, ele é muito barulho lá, muito barulho mesmo. E ele tá sempre pra lá e pra cá. E ele não viu o celular dele tocar. E daí eu liguei pro meu pai, que eles trabalham juntos. Liguei pro meu pai e falei, pai, eu tô sangrando, preciso ir pro hospital. Só que eu não falei pra ele de um jeito muito calmo. Assim, eu tava chorando, eu tava muito desesperada. Porque eu fiquei aliviada de conseguir falar com ele, porque eu não tava conseguindo falar com o Queiroz. Aí quando ele atendeu, eu fiquei muito aliviada. Então eu acho que ele ficou, assim, com um pouco de medo, porque eu tava bem desesperada. E eu não falei onde era o sangramento, eu não falei se eu tinha caído, se eu tinha machucado, sabe? E ele já sabia da gravidez. Enfim, ele ficou muito preocupado e eles vieram na hora. Assim, meu pai veio voando com aquele carro até aqui em casa me buscar e a gente foi pro hospital. Meu pai deixou eu e o Queiroz lá. A gente ficou acho que umas 2 horas no hospital. Acho que foi umas 2 horas a gente ficou lá no hospital. A gente, o Queiroz ficou todo momento comigo e eu tava muito triste. Eu percebia também que ele tava muito nervoso. A gente teve que fazer o cadastro, tudo lá, entrar. A médica me examinou e graças a Deus não era nada demais. Graças a Deus. Assim, tava tudo certo com o meu útero, tudo certinho. Ela fez os exames lá, exame de toque, eu acho que era. Estava tudo certinho comigo, com o bebê. E daí eu fiquei mais aliviada, muito aliviada, na verdade. Aí eu mandei mensagem pra minha médica e graças a Deus naquela semana eu também tinha consulta com ela.
Então ela também já me examinou, viu tudo certinho. Então, esse foi o susto que a gente teve. Gente, assim, se acontecer isso com você, tenta ir com alguém pro hospital. Porque acho que se eu fosse sozinha, não ia dar muito certo, sabe? Porque você já tá muito abatida, então ter aquele apoio de alguém que você conhece, de algum familiar. Se o Queiroz não pudesse ir comigo, com certeza eu ia ligar pra minha mãe pra ler comigo, ou meu pai, minha irmã, enfim. Tenta ir com alguém, porque tu ter aquele apoio de ter alguém ali do teu lado que tu conhece é muito importante, porque eu até vi outras grávidas lá que estavam, tipo, com a bolsa tinha estourado, tudo, ia ter o bebê naquele dia, e elas estavam desacompanhadas, assim, eu fiquei bem triste, sabe, por elas. Claro que a gente não sabe da situação de cada um. E se você conseguir, vá com alguém. Vá com alguém, porque auxilia muito. Tirando isso, gente, o início da minha gravidez foi bem tranquilo. Muito tranquilo mesmo. Só tive vários enjoos, né? Tive esse sustinho. Mas de resto foi bem tranquilo. E agora eu vou falar de alguns tópicos que em todo o meu diário de gravidez eu quero falar sobre isso. Pra ver o acompanhamento e tudo mais. Não sei se vai ser legal, se vai ter muita diferença, mas eu quero ir falando desses pontos aí com vocês. Então vamos lá. Roupas. Se eu perdi alguma roupa, se eu comprei alguma roupa. Como falei pra vocês, já perdi várias roupas. Calças, algumas saias também, que minhas saias são bem justinhas na minha barriga, assim. Não justinhas, mas bem certinhas, assim, sabe? Não ficam folgadas. Também não consigo usar. E eu já comprei algumas peças de grávida. Eu comprei algumas roupas de grávida de segunda mão, eu não comprei novas. Porque assim, eu não me importo muito com essa coisa de usar roupa usada. Não me importo muito não, até tem muitas roupinhas do bebê que eu comprei também de segunda mão, dessa mesma mulher. E inclusive eu já comprei calça, já comprei vestidos, sutiã de amamentação. O sutiã eu comprei novo, eu não comprei usado. Essas coisinhas assim eu comprei de segunda mão e foi a melhor coisa, gente. Bem mais em conta, tudo muito novinho, tudo bem cuidado. Então já comprei algumas coisinhas e aos poucos estou perdendo várias peças. As partes de cima eu consigo usar, é bem mais tranquilo, mas as partes de baixo, calça, saia, já perdi bastante coisa. O próximo tópico é sobre estrias. O que eu tô usando de creme, hidratante? Ela indicou um creme para estrias. Só que assim, gente, eu achei muito caro. Ele é esse aqui, da Humidita. Eu comprei só um, inclusive ele já acabou. E ele acaba muito rápido. Eu achei que ele acaba bem rápido. Então assim, eu usei ele, só que eu pensei, talvez mais pra frente eu compre mais. Só que como ele tinha acabado e eu tinha outro hidratante aqui de um potão, eu usei primeiro ele e depois eu vejo o que eu faço. E ele é um potão. Olha só, pra vocês terem noção, esse aqui tem quase 500 ml e esse aqui tem 200 ml. E os dois foram quase o mesmo preço. Eu tô usando esse aqui atualmente e eu acho ele muito bom mesmo. E eu acho que eu vou comprar mais vezes dele. Ele é da Muriel. Olha só, inclusive ele tá todo oleoso, que ele vai o óleo dele, né, por volta. Bom, vamos lá. Próximo tópico é movimentos do bebê. Até agora eu ainda não senti nenhum movimento do bebê, mas acho que logo logo eu vou sentir. Próximo tópico é o sono. Se eu tô sentindo muito sono, enfim, e sim, gente, muito sono. Porque é um sono que tu tem que dormir, sabe? Eu não gosto de dormir de tarde, só que depois que eu engravidei, eu tive que dormir. Assim, é um sono que me dá até dor de cabeça de tanto sono que eu fico. E também, de noite, quando eu vou dormir, eu acordo muitas vezes pra ir no banheiro. Então, muitas das noites eu não durmo muito bem, então eu tenho que dormir de tarde. Às vezes eu acordo 3, 4, 5 vezes pra ir no banheiro. Basicamente isso. Teve vez também que eu acordei pra vomitar. Aconteceu uma vez, mas acontece. Inclusive, até eu não fazia vlogs por causa disso, porque eu só queria dormir. Então, era bem complicado. O próximo tópico é se eu sinto falta de alguma coisa por estar grávida. Bebida, comida, enfim. E eu sinto, gente, sinto muita falta de comer ovo com gema mole. Eu sou desse time que come ovo com gema mole. Só que depois que eu descobri a gravidez, eu não comi mais. Eu perguntei pra minha médica, né? E ela falou que é muito bom evitar, pra não correr o risco de você pegar salmonela. Ela falou, Manu, a única coisa que pode acontecer se você pegar salmonela é tu ficar internada por tantos dias e tal. Eu falei, não, melhor evitar, não como. E outra coisa, entrando nessa questão também do ovo, eu não como maionese que tenha ovo cru. Então, só maionese, sabe, que não tenha ovo cru. Outra coisa que eu sinto muita falta é comer Subway. Eu gosto muito de comer Subway, eu sou aquela pessoa que coloca todos os tipos de salada no Subway.
Só que depois que eu descobri a gravidez também, não tô comendo salada fora de casa. Então eu até montei uma ideia na minha cabeça e sempre que eu quiser comer Subway, eu vou até o Subway e peço sem salada. Aí eu levo meu potinho e coloco a salada dentro. E eu só como saladas cozidas fora de casa. Essa é uma coisa também que eu sinto falta, de comer salada em restaurante, porque eu sou a pessoa que a maior parte do meu prato é salada. Então eu sinto muita falta. Cara, eu olho a salada assim, eu fico, ai, eu queria pegar, mas não pego. Aí eu também sinto muita falta de espirrar despreocupada. Sempre quando eu vou espirrar, eu não sei se isso acontece com todas as grávidas, mas eu já ouvi algumas falando sobre isso. Mas toda vez que eu vou espirrar, eu tenho que segurar minha barriga. Mesmo ela estando não muito grande assim, eu tenho que segurar ela. Porque parece que se eu não contrair meu abdômen, ou se eu não ficar assim, sabe, pra espirrar, sei lá, gente, é muito estranho. Então eu tenho que estar assim, encolhidinha pra poder espirrar. Tipo, não dá a sensação assim que o bebê vai sair, nem nada, mas é estranho, sabe? Então tem que estar com o abdômen encolhido, assim. Desejos, se eu tive algum desejo. Sim, eu tive desejos. Como eu falei, eu tive desejo da esfirra, né, com minha avó. Desejo do tomate com cebola roxa, que eu tenho até hoje, às vezes eu como. E batatinha do Mac. Esse tempo eu também tava com vontade de comer batatinha do Mac. Só que era assim, não era qualquer batatinha do Mac. Era a batatinha do Mac recém-frita. Tipo, ela bem quentinha. E, gente, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que quando eu fui no Mac, ela veio muito quentinha. Aí eu nem pedi. Eu fiquei muito feliz. Próximo tópico, se eu tiver algum inchaço. Não. Claro, a barriga vai crescendo, né? Mas não é um inchaço. A barriga cresce, obviamente. Mas inchaço, assim, nos pés, nas mãos, não senti nada, não. Humor. Como que está o meu humor? Gente, nesse início da gravidez, tá a flor da pele. Qualquer coisa eu choro. Qualquer coisa. Então, acho que é basicamente isso. Bom, acho que é basicamente isso. Acho que esse foi basicamente o meu primeiro trimestre da gravidez. Inclusive, gente, me sigam no TikTok, porque eu tô postando muito conteúdo por lá, muito conteúdo que eu não posto aqui. E acho que é basicamente isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários. Eu acho que eu não esqueci de falar nada. Mas ao longo dos vídeos eu também vou falando tudo certinho que eu tô sentindo e tal. Esses foram os tópicos que eu achei mais importante falar, do que eu acho mais relevante. Porque as outras coisas não... acho que não aconteceu muita coisa além disso. Mas é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.